Começar a nossa linha de hoje. Opa, ok. Muito bom. Ótimo, muito bom. Hoje é limite, né? Limite, cálculo diferencial integral. Limite muito importante para você entender as derivadas e as integrais, ok? Então, lá. Professor Renato Padilha. Limite. Dada a função f dos reais aos reais, definida por f de x igual a x mais 5, tá? Aqui o domínio é qualquer número real e o contradomínio também qualquer número, o número real, tá? Ok? E tá aí a função definida x mais 5. Coeficiente angular 1, a função é uma função do primeiro grau. Coeficiente angular 1, coeficiente linear 5. 1 significando dizer que ela é crescente. E 5, aonde ela corta o y, que é exatamente nesse ponto. Vamos esboçar o gráfico dela. Ok? Vamos esboçar o gráfico da função. Tá aí a função. Para x igual a 1, f de 1 vai ficar 1 mais 5 dá 6. E para x igual a 2, f de 2 vai ser 2 mais 5 dá 7. Então, a f de 2 é igual a 7. Pronto, ela existe. Ó. F de 2, a função no ponto 2 é 7. Aí você tem um ponto 2 e 7. 2, o ponto 2 e 7. A abscissa 2 e ordenada 7. Daí f de 2 igual a 7. F de 2, a sua imagem é 7. Tá? Da função f de x mais 5. Legal? Esse 5 é o coeficiente linear. Significa dizer que a reta ela corta o eixo dos y no ponto 5. E o 1, que é o coeficiente angular, significa dizer que ela é crescente, ok? Se fosse menos 1, seria, ou menos 2, ou menos 3, seria decrescente, para baixo. Bacana? Bom, esse é o gráfico. Vamos agora para a ideia do limite, pela esquerda e pela direita. O limite já é uma análise particular, tá? Seria as aproximações, o limite seria as aproximações. Então, quando você observar, olha, aqui você tem o 2, aqui você tem o 1. Então, quando você direcionar 1 para o 2, vejamos o que é que acontece com a sua imagem. Então, para x igual a 1, aí substitua, está aqui a função, ó. Essa função está aqui, ela. 1 mais 5 dá 6. Para x, 1,25. A 1 é bem aqui, 1,25 é aqui, mais na frente um pouquinho. A 1,25 vai ficar 1,25 mais 5 dá 6,25. Então, para x igual a 1, a sua imagem que é 6, bem aqui, ó, entre o 5 e o 7, ó, 6. E para x igual a 1,25, ó, 1,25, a sua imagem é 6,25. Saiu do 6, passou para 6,25. Você está observando que a sua imagem está se direcionando ao 7, está indo em direção ao 7, fica melhor assim. Para x 1,75, já é aqui, ó, 1,75, 1,5, 1,75 aqui. A sua imagem, 1,75 mais 5 dá 6,75. A sua imagem, bem próximo do 7, ó, 6,75. Para 1,75, agora 1,9. A sua imagem, 1,9 mais 5 dá 6,9. 1,9 é bem próximo do 2, ó, tá? E o 6,9 é bem próximo do 7. E assim por diante. 1,99, 1,99, bem aqui, ó, vizinho, bem próximo do 2. Essa é a ideia do limite. Aí a sua imagem vai ficar 1,99 mais 5 dá 6,99, bem próximo dos quase 7, beirando aí no 7. Agora, um outro x, 1,99999, ó, bem vizinho aqui do 2, bem vizinho, e a sua imagem tendendo a 7, ó. Ó, quando o x tende a 2, a sua imagem, ó, tende a 7, ó. Quase 7, 6,999. Isso aqui é pela esquerda. Vejamos agora pela direita, ver se ele vai para o mesmo número. Se for para o mesmo número, significa dizer que o limite existe e o limite vai ser 7, tá? Então, vou pegar agora pela direita agora. De 3 indo para o 2 agora. Aqui é do 1 indo para o 2, de 1 indo para o 2, agora 3 voltando, agora 3 para o 2. Legal? 3 vai ficar 3 mais 5 dá 8.
Ó, 3 é aqui, ó, sua imagem 8 aqui, ó. Depois do 7, ó, 5, 6, 7, 8. Bem aqui, 8, tá? Então, para o 3, 8. E para 2,5, entre o 2 e o 3, 2,5 aqui. A sua imagem vai ser 2,5 mais 5, dá 7,5, ó. Para 2,5, a sua imagem deu 7,5. Aqui era 8, ó, baixou para 7,5, ele está em direção ao 7. Para 2,25, ó, diminuiu mais ainda, ó. 2,5 aqui, 2,25 é aqui, ó. A sua imagem, 2,25 mais 5 dá 7,25. Para 2,5, 2,25, né? Que é 2,2 e pouquinho, né? Aí a sua imagem vai ser 7,25. Para 2,1, 2,1, ó, saiu, ó, 2,1, bem próximo, tá? A sua imagem, 2,1 mais 5 dá 7,1, 7,1, ó, bem pertinho do 7 aqui, ó. E assim por diante. Então, ele está diminuindo cada vez mais aqui, ó, chegando ao 2, enquanto que a sua imagem está chegando ao 7. Ora, se pela direita ele se direciona ao 7, pela esquerda também se direciona ao 7, e aí você tem que o limite da função, qualquer função aqui, ó, x tendendo a 2, nesse caso, o limite vai tender a 7, ok? Eles vão direcionar tanto pela esquerda como pela direita ao 7. Esse é o limite da função, ok? Cuidado que limite é uma coisa, f no ponto é outra coisa. A imagem do ponto é só substituir aqui, ó. F de 2 é 2 mais 5, 7, tá? Muito bem. Vejamos agora esse outro caso aí. Essa é a definição do limite. Vamos dar uma olhada agora a definição do limite. L é o limite de f de x, ó. L é o limite de f de x quando x tende a A. L é o limite de f de x quando x tende a A. X tendendo a A, o limite vai ser o limite de f de x, tá? L vai ser o limite de f de x. Se f de x se aproxima de L, se f de x se aproxima de L, à medida que x se aproxima do A. Aí L vai ser o limite de f de x. Legal? E a notação vai ser essa. Limite, você coloca a função aqui, x tendendo a A, e aqui igual a L, que é exatamente a sua imagem. Esse valor aqui, ok? Limite da função quando x tende a A, então a função vai tender a L. Tanto pela esquerda, ó, como pela direita, a sua imagem vai direcionar a L. Tá? Bacana? Muito bem. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma função do primeiro grau, 5x mais 10, quando x tende a 3. Quando x tende a 3, eu quero saber quanto é o L. Ou seja, eu quero saber quanto é o limite. Tá? Aqui é a função, quando x tende a 3. Eu quero saber quanto é o limite dessa função. Tá? Como é uma função do primeiro grau, não tem denominador, então é só substituir o x por 3. Quando você substitui o x por 3, aí você tem o limite da função. Assim, ó. Quando não tem denominador, que o problema é quando tem fração. 5 vezes 3, ó, 5 vezes 3 mais 10. 5 vezes 3 dá 15, mais 10 dá 25. Então, esse L aqui é 25, tá? Tanto pela esquerda como pela direita, se você for calcular, fizer as tabelas, ele vai direcionar o mesmo número que é 25. Então, esse número aqui vai ser o 25. No caso aqui, ele vai coincidir com f de 3, tá? F de 3 vai ficar 5 vezes 3 mais 10 também dá 25, o limite. Porque o limite seria exatamente bem próximo, pela esquerda e pela direita do 3, né? Essa é a ideia do limite. Eu quero o limite dessa função do quinto grau. x5 mais 2x3 menos 4x menos 12 quando x tende a 2. Não tem denominador, ó, então é só substituir direto. Onde tem x, você coloca 2. Quando você substitui o x por 2, aí desaparece essa expressão aqui. Aí fica 2 à quinta, mais 2 vezes 2 ao cubo, menos 4 vezes 2, menos 12. Tá? 2 à quinta, 32. 2 ao cubo, 8 vezes 2 dá 16. Menos 4 vezes 2 dá 8, menos 12. Vamos somar esses positivos aqui. 32 com mais 16 dá 48. E menos 8 com menos 12 dá menos 20. 48 menos 20 dá 28. Então, esse limite aqui é 28. Legal? Pronto, só isso. Vejamos agora uma função constante. Está aí a função constante. F de x igual a 120.
A função constante, o gráfico é uma reta horizontal paralela ao eixo do x, toda a vida. Para x igual a 1, 120. Então, para x, digamos bem aqui, para x igual a 1, a sua imagem é 120. Para x igual a 2, 120. Você não tem um valor para substituir aqui, ó, 120. Para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 3, quanto é? 120. Aí você tem esse outro ponto, ó, 3, 120. Para x igual a 4, também 120. Aí você tem um ponto, 4 e 120. Para x igual a 5, f de 5 vai ser 120. Então, você tem um ponto 5 e 120. Aí, ligando os pontos, aí você tem sempre essa reta horizontal, tá? Se aqui é 120, você marca 120 e passa a reta horizontal, só isso. Se aqui for 10, aí você bota 10 aqui e passa uma reta horizontal. É bem simples esboçar o gráfico da função constante. Essa é uma função constante. Agora, vejamos o limite da função constante para x tendendo a 5, tanto pela esquerda como pela direita, tá? Pela esquerda ele vai direcionar a 120, pela esquerda e pela direita também ele vai direcionar também a 120. Observe que o limite de 120 quando x tende a 5, eu vou fazer um artifício matemático. Ao lado do 120 eu vou botar o numeral 1, que é o x elevado a 0. Para parecer o x, né? Esse aqui é 1, ó. Porque 1 é o elemento neutro na multiplicação. Então eu boto x elevado a 0. Então qualquer x elevado a 0 vai dar 1. Diferente de 0, nesse x, tá? Então, eu coloco ao lado da função constante, eu boto x elevado a 0, tá? E agora eu tendo x a 5. Quando você tender x a 5, aí desaparece o limite. Então, vai ficar 120, x é 5, 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é 1, 1 vezes 120 é 120. Então, o limite de 120 da função constante, quando x tende a 5, a resposta é 120. Aí vem um teorema que diz o limite da constante, quando x tende a qualquer número, é sempre a constante. É sempre igual a k. Aqui, se eu quisesse o limite de 14, quando x tende a 9, a resposta é 14. É o próprio número, tá? Tá aqui, ó, o cálculo dele, tá bom? Então, vai ser 120. Toda vida vai direcionar a 120. Tá aí o limite dele, ó, o limite é esse número aqui. Bacana? Quando ele direciona. Cálculo do limite, agora eu tenho fração, aí é perigoso. Por que, professor? Eu quero o limite de x2 menos 81 sobre x menos 9 quando x tende a 9. Observe quando você tender x a 9, aqui vai dar 0. Ó. 9 menos 9 dá 0. Ó. Perigoso aqui. Ó. Aí o chato é isso aqui. Ó. Tá? E como é que eu resolvo esse limite aqui? Aí você aplica para desnotar, para eliminar esse denominador aqui. Ó. Porque ele está zerando. Aqui em cima também está zerando. Ó. 9 ao quadrado dá 81. Menos 81, 0. Aí fica 0 dividido por 0, isso é uma indeterminação. E como é que eu calculo esse limite? Usando produtos notáveis, tá? Limite, aqui é o produto da soma pela diferença. Toda vez que você tiver dois números ao quadrado, 81 é 9 ao quadrado, e um sinal no meio, de menos, negativo, né? Aí você pode fazer o produto da soma pela diferença. Como? Você extrai a raiz quadrada das extremidades, raiz de x2 é x, aí você bota no primeiro. Raiz de 81 é 9, aí você coloca no segundo. Bota o sinal de mais ou de menos. Então, esse produto aqui, esses fatores aqui, ó, esse produto é exatamente essa expressão aqui, ó, tá? E embaixo se repete, x menos 9, quando x tende a 9. Aí você elimina o x menos 9 com o x menos 9, esses dois. Aí sobrou x mais 9, como eu fiz aqui, ó. Limite de x mais 9 foi o que sobrou quando x tende a 9. Agora você vai tender o x a 9. Quando você tender o x a 9, vai ficar 9 mais 9, que dá 18. Professor, quanto é esse limite aqui? Resposta 18. Legal? É assim que calcula. Bacana? Você eliminou o denominador. Aí pode tender agora x a 9. Então a resposta é 18. Vou mostrar no gráfico para vocês. Vamos dar uma olhada aí no gráfico. Tá? Observe que o gráfico vai ser ó, calculei esse limite. Tá aqui, ó, deu x mais 9, fiz o produtos notáveis, né? X mais 9. O gráfico dessa função aqui são duas funções, ó. O gráfico dessa função é igual a essa, com um detalhe, o x não pode ser 9. Tá? Então, o gráfico seria uma reta, o gráfico desse quociente aqui é esse aqui, ó. Vai ser uma reta onde passa no x igual a corta o y no ponto 9. Ela vai ser crescente, o coeficiente angular é positivo, tá aqui o gráfico dela. Agora, ela não se define para x igual a 9,
porque você está estudando esse limite, essa função aqui, ó. O plot gráfico dessa e dessa são iguais, com um detalhe. Aqui o x não pode ser 9. Então, quando for 9, 9 mais 9 dá 18, a imagem, você pode calcular aqui, né? Você calcula a imagem aqui, fica melhor. 9 mais 9, 18, né? Tá certo? Aí, então, ele não se define para x igual a 9. Então, aqui você coloca uma bolinha. Qualquer valor de x, ele tem imagem, ó. Pá, esse ponto tem imagem, tem x e y, agora esse aqui não. Tá? A f de 9, quanto é f de 9? Não tem, ó. Uma bolinhazinha significa dizer que não existe. Não existe a f de 9. Não é 18, tá? Não é 18, tá? Aí eu lhe pergunto, o limite existe? Vejamos. Se você pegar um x aqui bem próximo do 9, ele vai direcionar 18 pela esquerda. E pela direita, se você pegar números próximos do 9, ó, pela direita ele vai também direcionar 18. Então o limite, ele está direcionando a 18, então o limite existe. Está aqui o limite da função, 18. Ok? Essa é a ideia do limite. Vejamos quando o limite não existe. Aí quando dá um salto, o gráfico dá um salto, ó, observe, ó. Sempre que der um salto, ele não existe. Dada a função f dos reais aos reais, definida por f de x igual a x mais 1 para x menor ou igual a 1. Então, para x menor ou igual a 1 é essa aqui, ó. Ó, x menor do que 1, está aí o gráfico dela aqui. E será x mais 3 para x maior do que 1. Então, para x, todo x maior do que 1 vai ser esse gráficozinho aqui, ó. Legal? Então, eu vou calcular quanto é a f de 1. 1 aí na outra. Para o f de 1 vai ficar 1 mais 1, 2. Então, o 1 associa o 2. E na outra, para x igual a 1. Então, 1 mais 3 dá 4. Vai ser 4. Só que ele pode ser o x igual a 1, pode ser na primeira, ó. Ó, tem igual a 1, ó, pode ser igual. Então, você coloca uma bolinha x aqui, ó. Agora, ele não pode ser x igual a 1, ó. Ele não se define para x igual a 1. Então, aqui no 4, você coloca uma bolinha vazia. Ele não se define, ó. Ele não quer x igual a 1, não, aqui. Ele quer maior do que 1, 1,1, 1,2, 2, 4, qualquer número maior. Então, o gráfico seria, determine o gráfico, seria esse gráficozinho aqui, ó. Quem é a f de 1? A f de 1 é 2, aqui, ó. Não é 4. Não é 4 porque tem uma bolinha que tá vazia, ó. Tá? Para o f de 1, você calcula aqui, ó. Para o f de 1, ó. Onde o x pode ser 1. 1 mais 1, 2. Tá? Tá certo? Aí eu pergunto, e o limite existe dessa função? Dessa função o limite existe? Vejamos. Quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, a imagem se aproxima de 2, ó. Agora pela direita, quando o x se aproxima de 1 pela direita, as imagens, tá aqui as imagens, ó. Se aproxima é do 4. Ora, pela esquerda se aproxima do 2 e pela direita se aproxima do 4. Quando esses valores são diferentes, então significa dizer que não existe o limite. Ok? Que o limite é exatamente onde ele está bem próximo à vizinhança do mesmo número. Então não existe o limite de f de x quando x tende a 1. Nesse caso aqui, essa função não existe o limite quando x tende a 1. Ok? Vejamos outro exemplo aqui. Eu tenho o limite de x2 menos 14x mais 49 sobre x2 menos 10x mais 21, quando x tende a 7. Se você tender x a 7, ó, cuidado com fração, muito cuidado com fração. Quando x tender a 7 aqui, ó, 7 ao quadrado dá 49, com mais 21 dá 70. Aqui vai ficar menos 10 vezes 7, x é 7. X tendendo a 7. X é 7, vai ficar menos 70. 70 menos 70 já zerou aqui, ó. Não pode zerar. Professor, e como é que eu faço? Aí você tem que transformar isso aqui, você tem que transformar em dois produtos para poder eliminar um deles, para poder calcular e substituir o x por 7. Como é que eu faço? Você pode resolver a equação de segundo grau, de uma e da outra, igual a zero. Encontra as raízes e bota na forma x menos uma raiz que multiplica x menos outra raiz. Ou então, você pode fazer, essa aqui é produtos notáveis, ó. Se você observar, isso aqui é produtos notáveis. Extrai raiz quadrada de x2 dá x, raiz quadrada de 49 dá 7. Sinal do meio é menos e eleva o quadrado, tá aqui o produtos notáveis. Ó, quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, ó, tá? Como é que eu sei que isso aqui é esse produtos notáveis? Se o produto desse por esse for igual ao termo central. Como assim, professor? 2 vezes 7 dá 14, vezes x dá 14x. Está aqui ele, ó. Então, esse é o produto notáveis, tá? Aquele segundo produto notável, quadrado dá diferença em dois termos.
Ó, de novo, extrai a raiz de x2 é x, raiz de 49 é 7, bota o sinal do meio aqui no meio e eleva ao quadrado. Pronto. Agora, isso só será igual a isso se o produto desses três números for igual ao central. Ok? Professor, isso aqui dá certo? Não, esse aqui não dá certo. Você vai ter que... Isso aqui não é um quadrado, é diferente dois termos. Você vai ter que encontrar as raízes e colocar na forma fatorada x menos uma raiz, x menos outra raiz, multiplicado pelo a. Como a vale 1 aqui, né? Só x menos uma raiz, x menos outra raiz. Resolve a equação do segundo grau pela forma de Bhaskara, ou então se faz... Esse local é o local da soma e aqui é o local do produto. Me diga dois números que a soma dá 10 e o produto dá 21. A soma dá 10 e o produto dá 21, 3 e 7. Então você coloca x menos uma raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Aqui você coloca uma raiz é 3 e outra é 7. Pronto, está aqui. Então essa expressão é essa aqui. Se você multiplicar, vai dar isso aqui. Corta os iguais. Aqui tem 2, ó. Isso aqui é a mesma coisa de x menos 7 vezes x menos 7. Aí você corta um x menos 7 com x menos 7, fica x menos 7 em cima, porque tem 2, né? E o x menos 3, que você não cancelou, x tendendo a 7. Agora pode tender a 7, porque não zera no denominador. O problema é quando zera o denominador. Então, tendendo x a 7, vai ficar 7 menos 7, 7 menos 3. 7 menos 7 dá 0 e 7 menos 3 dá 4. 0 dividido por 4 dá 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Cuidado, o denominador ser 0. Aí é impossível, né? Tá certo? Cuidado é o denominador 0. Agora em cima pode dar 0 embaixo. Não pode ser 0, 0, tá? Porque o denominador deu 0. Mas pode ser um número aqui. 0 dividido por qualquer número, não esqueça, é 0. Esse aí existe. Bacana? É assim que calcula. Nós temos uma atividade para os alunos. Primeira atividade aqui. Apesar de ser, primeira questão, apesar de ser uma fração, mas aqui é só substituir o x por 0, porque o denominador não zero, não precisa fatorar nem nada não, porque 0, aqui vai ficar 0 ao quadrado dá 0, né? Menos 7, vai ficar menos 7 mesmo, tranquilo. Que a respostazinha eu quero cálculo, manda para o meu e-mail. Esse aqui vai dar problema, ó, aqui dá 0, ó. Quando você tender o x igual a 0. Esse limite dessa fração quando x tende a 3. Quando o x tender a 3, aqui vai dar 0. Ó. Opa, problema. Aí você vai ter que fatorar isso aqui, colocar para os notáveis. Produto da soma pela diferença. A raiz quadrada de x2 é x, aí bota x e x. A raiz de 9 é 3, bota 3 e 3, bota mais e menos. Aí fica x mais 3, que multiplica x menos 3 sobre x menos 3, corta os iguais. Aí fica o limite dessa expressão quando x tende a 3, aí pode substituir, aí vai dar essa respostazinha aqui. Fazer os cálculos ajudando aqui. Aqui é fácil, né? O limite de uma constante é a própria constante, isso aqui não interessa, pode ser qualquer número, então esse limite aqui é 43, esse aqui é só tender o x a 7, esse aqui é fácil. Não tem fração, né? E não tem o denominador 0, porque o problema é zerar o denominador. Aí é tranquilo. Opa, aqui dá problema. Aqui, opa, ok. Aqui, ó, zerou aqui. Aí você faz produto da soma pela diferença, bem legalzinho. Show, tá aí a resposta. Aqui, gente, aqui nós vamos ter que... Isso aqui é para os notáveis? Não é para os notáveis, não. Isso aqui você vai ter que resolver a equação do segundo grau, ou então, aqui é o local da soma, troca o sinal, né? O local da soma é aqui o local do produto, ó. Dois números que a soma dá 7, o produto dá 10. Soma dá 7, 2 e 5, né? 2 e 5, a soma dá 7, 2 mais 5, 7, 2 vezes 5, 10, né? Aí você coloca na forma fatorada, né? Aí beleza, tranquilo. Aí cancela e substitui. Depois de cancelar, você tem que eliminar esse menos 5 aqui, porque ele está zerando aqui, ó. Questão número 6. Opa, também é a mesma coisa, a equação do segundo grau embaixo. Aí você corta, aí faz bem legal. Cuidado que quando você cancelar, o x-2 vai aparecer um x-2 bem aqui, ó. E outra coisa, você já sabe que uma raiz aqui é 2, né? Porque você vai ter que cancelar, né? Aqui 14, dois números que o produto dá 14. 2 e quanto? 2 e 7, né? É só pegar 14 por 2 que você encontra o outro, bem legalzinho. Então aqui embaixo vai ser uma raiz x menos 2, que multiplica x menos 7, né? 2 e 7. Né? Aí corta o 2 com 2. Quando você cancelar... Cuidado, quando você cortar, cancelar, vai ficar um aqui em cima, viu? Porque você está dividindo o número com o outro.
com o mesmo número. Aqui vai ficar o número 1 aqui em cima e a outra expressão aqui embaixo. Só um aviso aí. Questão número 7. Opa, de novo também, tá? Resolva a equação de segundo grau. Cuidado que aqui não é... Aqui, dois números que a soma dá menos 6 e o produto dá menos 16, tá? Aí você coloca lá x menos uma raiz. Cuidado se a raiz for negativa, aí menos com menos vai ficar mais. Muito cuidado aí. Com cuidadozinho aí você faz esse limite aí. De novo, do mesmo jeito. A soma dá 8 e o produto dá 15. A soma dá 8 e o produto dá 15. Uma raiz eu já sei que é 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então a outra é 5. Aí você bota x menos 3, x menos 5. Aí corta. Aí beleza. Só para ajudar o limite com vocês. Nesse caso aqui, observe que no outro caso aqui eu não posso botar em evidência não, porque o x não tem... Você coloca em evidência quando os números, a letra ou o número repete, né? Aqui eu não posso botar em evidência não, tá? Só se for só uma expressãozinha, mas não vai dar certo não. Agora nesse aqui você pode botar o x em evidência, ó. Você bota o x em evidência, abre parênteses, aí fica x2 dividido por x dá x, 7x dividido por x dá 7, aí corta, aí sobra só o x, aí vai embora. Aí você vai ter que colocar nessa daqui, você vai colocar o x em evidência. Nessa outra, se você colocar o x igual ao meio, observe, 2 vezes 1 meio, corta o 2 com 2, vai ficar 1 aqui, 1 menos 1 dá 0, zerou. Então você vai ter que desenvolver isso aqui, ó. Só que isso aqui é o produto da soma pela diferença, para os notáveis, ó. Produto da soma, você bota mais e menos, né? Extrai a raiz quadrada de 4x2 dá 2x, bota 2x, 2x, ó, 2x, ó. E extrai a raiz quadrada de 1 em 1. Então, em cima vai ficar 2x mais 1, que multiplica 2x menos 1 sobre 2x menos 1. Corta os iguais, aí, bem joinha, ajudando aí a vocês. Questão 10. Questão 11, mesma coisa, ó. Ó, limite. Se você colocar 1, raiz de 1 é 1, menos 1 dá 0. Ó. Opa, aí isso aqui você pode transformar no produto da soma pela diferença, ó. Tá? Mais e menos. Raiz de x é raiz de x, você bota raiz de x, raiz de x. Raiz de 1 é 1, aí você bota 1 em 1, aí fica raiz de x mais 1, que multiplica a raiz de x menos 1. Aí corta com o de baixo, raiz de x menos 1, aí bem legalzinho. Esse aqui não vai ter problema não. O outro tem problema, ó, porque zerou aqui, ó. 1 menos 1 dá 0, ó, mas isso aqui não vai zerar embaixo, é só substituir. Então a gente bota 3, porque aqui vai ficar 3 ao cubo 27, com mais 5, né, 32, tá? Mas cuidado que vai dar uma fração aí, você vai ter que simplificar para encontrar a irredutível, que não pode mais simplificar, tá? Você tem que ir simplificando devagarinho. Questão 12 aí, terminou a questão, eu queria só agradecer, obrigado por assistir a aula, deixe seu comentário. Na próxima aula eu vou fazer mais exercícios sobre limites, tá? Depois para entrar em derivadas, ok? Muito obrigado e aquele abraço. E os alunos da Faculdade Lourenço Filho, mandar os trabalhos para esse e-mail, renato.padilha@fle.edu.br. Um abraço para vocês, tá? E fica com Deus.